Sendo uma advogada com 11 anos de experiência, qual acordo eu faria se eu decidisse me tornar uma tradwife? Primeiro, para quem não sabe, o que é tradwife? É um movimento de volta ao lar. Então, de posicionamentos feminino e masculino, posicionamentos dentro da família, ultra tradicionais, que eles chamam, né? Eu não sei quem que define o que é ultra, o que é super, mas enfim, são posicionamentos tradicionais quanto aos papéis familiares. Então, se eu decidisse me tornar uma tradwife, com esse tempo aí de experiência, o que eu faria? Que tipo de acordo que eu faria? Eu sugiro que seja feito um contrato mesmo, registrado e executável. Eu acho que essa é a primeiro ponto aí, né? Mas as cláusulas efetivas desse contrato, como por exemplo, se vai ser em formato de doação, se vai ter incomunicabilidade, se vai ter irreversibilidade, vai depender do regime de bens que você tá. Por quê? Porque a depender do que eu vou te falar aqui, esses bens podem se comunicar. Então, mas inicialmente, o que eu faria? Hoje, vamos supor que eu tenho uma renda de 3.500 trabalhando em setor XYZ, ok? Ok. Eu combinaria com meu marido que nesse período aí, vamos colocar 10 anos, em que eu vou fazer essa volta ao lar e que eu vou largar o trabalho que eu tenho hoje para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, porque a gente quer ter 2, 3 filhos aí, a gente coloca ali que a idade média ali, né, de desenvolvimento essencial da criança são 7 anos, são os 7 principais anos ali, né? Então, contando aí um espaçamento de 3 anos entre um filho e outro, vamos supor que essa família vai ter 2 filhos, vamos colocar aí 10 anos essencialmente que essa mulher ela vai estar dedicando a vida dela exclusivamente aos cuidados da família, tá? E ela tinha ali essa renda de 3.500. O que eu sugeriria? Eu sugeriria um acordo em que esse marido vai aportar, em média ali, vamos colocar que ao final de 10 anos a gente quer 500 mil de aporte para ter uma renda fixa de 5 mil por mês, porque daqui a 10 anos vai ter inflação, não sei o que, não. Ele vai precisar fazer aporte de 3.300 por mês, em média, durante esses 10 anos, para que ele consiga chegar nesses 500 mil aí, e que essa esposa, ao final desse período de 10 anos, ela tenha uma segurança, número 1, de uma renda fixa para ela, ou seja, mesmo que ela saiu do trabalho dela, mesmo que ela abriu mão desse emprego, mesmo que ela abriu mão da carreira dela, ela tem essa renda fixa. E aí, ao final desses 10 anos, se ela tiver a fim de só viver com essa renda fixa, ela vive. Se ela, por exemplo, decidir voltar ao mercado de trabalho, talvez empreender, tem um valor que é suficiente, né, que está destinado aí a ela, para que ela possa fazer esse investimento em um negócio próprio. Não quer fazer nada disso, o marido ganha bem o suficiente, não tem por que fazer, não tem por que voltar e não tem por que usar esse dinheiro. Tá ótimo, gente. 5 mil por mês dá 60 mil por ano, 60 mil por ano é a viagem de vocês dois pra Europa. As crianças já vão estar com 7, 10 anos aí, você deixa com os avós, vai viajar com teu marido, vai ser feliz, entendeu? Eu acho que a função do advogado não é ficar julgando as decisões das pessoas, falando, você não pode voltar pra casa porque você não vai ter como se realocar no mercado, porque não é esse o nosso papel. O nosso papel é entender qual que é a decisão da pessoa, apresentar para essa pessoa os riscos, e o movimento Tradwife tem diversas vantagens, e a gente sabe que tem as vantagens no desenvolvimento cognitivo, especialmente das pessoas que desejam ter família, que desejam ter filhos. Existe uma grande vantagem na criação dessas crianças, especialmente se são pais equilibrados, se é uma família com uma boa dinâmica, é muito mais interessante que sim, que esses pais estejam em casa, estejam presentes. Porém, existem riscos, e esses riscos podem ser diversos, né? Mas a início que a gente está falando de pessoas, e que pessoas dentro de 10 anos mudam, e que podem haver oscilações, e às vezes você pode achar que é uma coisa, às vezes os acordos, os combinados não estão bem estabelecidos, às vezes existem percalços no meio do caminho que fazem com que os planos mudem, ok? Então, nesse sentido, a minha função é auxiliar mulheres a falar sobre dinheiro para evitar situações de violência patrimonial.
E eu entendo que você fazendo um acordo como esse, você acaba se prevenindo. Você tem ali uma autonomia para que, se qualquer uma dessas coisas acontecer, você está ali garantida. Aí o que eu falei sobre possíveis ali, a depender do seu regime de bens, né? Porque se for comunhão universal de bens, esse bem vai se comunicar. Então, vamos supor que seu marido mudou de ideia, ou ele fez uma coisa que pra você é imperdoável e você vai querer se separar dele, porque você também pode mudar em 10 anos, não é apenas o seu marido. Ah, meu marido fez merda, me traiu ou qualquer outra coisa assim, não quer mais viver esse estilo de vida, decidiu que quer vender arte na praia, não sei. Mas assim, não vamos colocar só ele também na fogueira. A gente muda, a gente pode mudar, você pode mudar de opinião também. Você pode falar, eu tô abrindo mão de muita coisa e eu gostaria de não sei, tenho saudade do meu trabalho. Não sei o que pode acontecer, são 10 anos, entendeu? Mas de alguma forma você está amparada. Aí as negociações ali, eu dei um exemplo bem básico, né? Tipo, ganhando aí quanto você ganha hoje, pra quanto você, pra gente colocar ali num futuro de 10 anos, né? Mas, meu marido não tem como aportar 3.300. Conversa com ele, inicia com menos. Busquem dentro do relacionamento de vocês formas de renda extra para que vocês consigam aportar mais no futuro. Em geral, a gente prefere sempre aportar mais no começo, porque quando a gente aporta mais no começo, a gente tem a questão dos juros compostos que vão trabalhando aquele dinheiro para você, e aí, por consequência, né, você vai ganhando mais dinheiro ao longo do tempo. Porém, a gente sabe que nem sempre é possível iniciar com aportes altos. Então, talvez você tenha que colocar isso, né, estabelecer isso para sua realidade. Mas aí você vai sentar aí com seu marido e vai explicar isso para ele. O que eu indico? Que você busque um advogado especialista. Já falei, médico de cabeça não cuida de pé, médico de pé não cuida de cabeça. Então você vai procurar um advogado especialista, porque advogado de pé também não cuida de cabeça, entendeu? Em direito de família, planejamento sucessório e patrimonial, que esse advogado vai conseguir te falar quais que são as melhores cláusulas de acordo com o seu regime de bens, para que esse dinheiro fique resguardado para a mulher. E aí, claro, pode fazer um contrato de doação com cláusula de incomunicabilidade, a depender do regime de bens ali, e eventualmente com cláusula de reversibilidade. Deus que me free, né? Mas vai que você venha a faltar, reverte esse valor, volta pro marido. Mas, ou não sei, deixa ali, porque daí fica de herança pros filhos. Isso aí vocês vão se entender, assim. Mas eu acho que o mais importante é você se resguardar e ter essa possibilidade. Como eu falei, pode ser que tudo dê certo, pode ser que seja incrível, pode ser que a sua vida tenha sido a melhor escolha que você fez e que realmente vai ser muito bom e que seu marido é super companheiro, super parceiro. E aí, nesse caso, melhor ainda, entendeu? Vocês construíram um patrimônio ali que vai fazer sentido para vocês no futuro, que vai ajudar vocês na aposentadoria de vocês, que vai deixar com que vocês tomem novas escolhas lá na frente, talvez pagar uma faculdade para os seus filhos, talvez viajar para o exterior, enfim, só traz benefícios, tá? Traz benefícios para ambos. Traz para você, Thread Life, vai te trazer segurança quanto a possíveis mudanças no plano definido, e traz pro casamento no total uma estabilidade futura. Então, assim, não tem erro. Quando o negócio é bom pra todo mundo, entendeu? E se você for parar pra pensar, vamos lá, 3.300 aqui que eu tô colocando é o preço de uma babá ali. Eu tenho até medo de falar, assim, porque eu moro em Florianópolis o negócio é tenso, né? Então, assim, começa ali, nossa senhora, eu dei umas pesquisadas nos valores, assim, mas a princípio o valor de uma babá, depender da experiência, dos cursos que ela tem, pode começar em 2.000 e até 12.000. Então, 3.300, se você pensar que você tá ali abrindo mão da sua carreira, que você tá ficando em casa, que você tá dando uma educação, a mais importante de todas, né? Porque é presença, é afetividade,
é tudo que uma criança realmente precisa. Eu acho que, de forma geral, ninguém vai cuidar tão bem dos nossos filhos quanto a gente pode cuidar. Tem pessoas incríveis aí fazendo esse serviço. Mas, e também tem pais que são extremamente, mesmo presentes, às vezes era melhor estar ausente, né? De forma geral, você vai ser a pessoa que melhor vai cuidar dos seus filhos, tá? Então, fica aí a minha dica. Eu, como advogada, aí, com 10 anos de experiência, 11 anos de experiência, se eu fosse uma thread wife, esse seria o acordo que eu faria. Me diz se faz sentido pra vocês. E se você tá com medo de ter essa conversa aí com seu marido, encaminhe esse vídeo pra ele. Pronto, tá tudo certo. Fala, não fui eu que disse, é essa doida aí que tá falando. E vê aí, eu tô achando que faz sentido, hein? Tô achando que essa doida tá uma doida com razão. Então, um beijo.